Boa tarde, Pai do Senhor, que eu sou aqui, missionária Nadir Albano. Hoje é dia 13 de agosto de 2026, né? Hoje é uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo que seguir vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Amém? Senhor, nessa hora eu apresento, Pai, a minha vida, a vida do meu esposo, os meus filhos, o meu lar, a família, a vida desse irmão, dessa irmã que está do outro lado ouvindo a mensagem dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, eu te louvo pelos livramentos, por tudo que o Senhor fez nesse dia, para honra e glória do seu nome. Amém, Jesus, amém. A palavra do Senhor hoje está em Isaías 10, que diz assim: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo seu desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, que eu diminua sempre, que Jesus cresça cada dia mais na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém, amém. A palavra do Senhor vai dizer assim, né? Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres de seus direitos e da justiça, os oprimidos do meu povo, fazendo a viúva sua presa e roubando dos órfãos, né? Então, o Senhor vem relatando por quê, igreja? Porque o Velho Testamento, e nos dias de hoje, fica para mim e para você também, porque Tiago vai falar, né, que a religião do Senhor é pura e imaculada, mas qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas vossas necessidades e abster da consciência do mundo. Então, Deus ele sempre teve cuidado com os órfãos, com as viúvas, com a justiça, né? Que é algo que acontece com naturalidade. Então, o Senhor fala privar, né? Quantas pessoas privam, né? As pessoas da justiça correta. Quantas pessoas, né? Engana, né? Entra ali, né? Para tomar, né? Ali a herança, as coisas do outro, né? Roubar aquilo que é de necessidade. Então, Deus ele sempre teve esse cuidado, né? Com os mais fracos, né? Ele diz assim: que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante, atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda, onde deixarão todas as suas riquezas? Então, tá falando aqui da vinda, né? Do opressor aqui de Nabucodonosor, tá bom? Nada poderão fazer a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou sua mão continua erguida, né? Então, essa ira aqui, né, para o povo de Israel é com Nabucodonosor, tá bom? Nabucodonosor, tá bom? Que é de onde vem, né? Do norte ali. E aí continua: o juízo de Deus sobre a Síria. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Ou seja, Deus usando a Síria para oprimir o povo de Israel, né? É uma nação ímpia? Tá? Mas a Babilônia também era assim, era a vara que Deus usou para castigar o povo de Israel. A maneira que Deus usou de castigar o povo, amém? Foi quem os assírios, ok? Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens e para pisoteá-los como uma lama das ruas, né? Então, Deus, né, que decretou que a Síria ia fazer isso, né, com o povo de Israel, tá? Então, é o que Deus decretou, porque eles desprezaram o Senhor, tá bom? E aí, detalhe, tá? 10, versículo 6. E aí diz assim: mas não é o que eles pretendem, não é o que tem planejado, antes o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis. Eles perguntam: acaso não aconteceu o Cauno, o mesmo que a Quermesme, Ramate, não é como Arpede e Samaria como Damasco? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cuja imagem eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria, né? Então, aqui tá falando da idolatria, tá? Igreja, quando fala de Samaria e Jerusalém, porque até Samaria, né, que a gente sabe que é a mistura de povos pagãos, né, com idólatras com o povo de Israel, a idolatria era algo terrível, tá bom? E Deus, ele era contra a idolatria, né? Então, as imagens ali de Samaria era algo assim que estava cheia dele, né? Samaria, ela foi assim, né? Era cheia de imagens, né? Eles deveriam adorar Deus, mas eles preferiam adorar o quê? Ídolos, tá? E isso
não era legal aos olhos do Senhor, amém? Então eles deviam adorar a Deus e não os ídolos, tá? Mas eles adoravam os ídolos. E aí, né, é idolatria, né? Aí diz assim no 11, e eu trarei Jerusalém e suas imagens e eu tratarei Jerusalém e suas imagens como tratarei a Samaria e seus ídolos. Então Deus vai tratar, né? Por quê? Porque Deus não aceita. A Deus não divide a glória dele com ninguém. O primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Pronto. Então, ou seja, não tem outro Deus, é só Deus e pronto, acabou. Né? E ele continua. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá, castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado. Aí ele diz assim, ó, que Deus ainda vai castigar aqui, ó. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, diz assim, castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante. Então, Nabucodonosor, ele era super arrogante, né? No entanto, a gente vai ver, né, lá em Daniel, que ele chega a comer capim, tá? E aí diz assim, pois ele diz, com a força da minha mão eu fiz, com a minha sabedoria, porque eu tenho entendimento, removi as fronteiras das nações, saqueei seus tesouros, como um poderoso subjuguei seus habitantes. Então, ele era totalmente soberbo. Mas Deus usou ele como instrumento e ele nem se dava conta, ok? Né? Terminar a obra, né? Então Deus usou ele para destruição, ok? E ele não estava se dando conta disso. Aleluia, glória a Deus, né? Igreja, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, porque a glória de Deus é a glória de Deus, ok? Então a gente sempre vai ver, né, que Deus usou ele, né, como instrumento ali para o povo de Israel. Ele diz assim no 14, como se estica o braço para alcançar o ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que se ajunta ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vanagloria contra aquela que usa? Seria como a vara majestosa quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira? Então, aqui é tipo um provérbio, tá? Falando aqui, né? Então, é bem assim, machado, serra, vara, são instrumentos, né? Você vê que são instrumentos de trabalho, tá? Diz assim, por isso o soberbo, o Senhor dos Exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros no lugar de sua glória. Se acenderá um fogo com chama abraçadora. Você lembra quando o Senhor, numa noite só, foram um exército ali da Síria, né, foi destruído ali, né, por Senaqueribe, né, numa noite só morreu 185 mil homens, né, vocês lembram disso? Então, tá nesse meio aqui também, tá? Diz assim, a luz de Israel se tornará um fogo e o seu santo uma chama. No único dia ele queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras brava. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha o enfermo. E as árvores que sobreiam nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-la. O remanescente de Israel. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes das descendências de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade, né? Então, tá falando de remanescentes aqui, né? A gente sabe que sempre tem um remanescente, né? Então, e é muito difícil, né? Porque aí, quando o rei da Síria fere eles vão ter que confiar, né? Porque vai voltar para quem? Para adorar a Deus. Vai adorar quem? O rei da Síria? Depois que vai para Babilônia, cativo? O remanescente voltará assim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso, né? Esse remanescente de Jacó para o Deus Todo-Poderoso, né? Diz assim, embora o seu povo, ó Israel, seja uma areia do mar, né? Apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante da justiça, né? Então, a palavra aqui fala de grandeza, né? De muito, né? Então, mas Deus ali sempre deixando que um remanescente, apenas um remanescente. Diz assim, e o soberano Senhor dos Exércitos executará a destruição decretada contra o país.
Por isso, soberano Senhor dos Exércitos diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, não tenha medo dos assírios, quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez. Muito em breve meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição, né? Então, Deus mostrando aqui, né, o que acontece, que é a permissão dele, ok? Para o povo de Israel. E a gente continua que ele diz assim: os flagelos como chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros, né? E o jugo deles do seu pescoço, e o jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos, né? Então, falando aqui, né, da força, do cuidado de Deus, né? Os animais ali, né? Robusto e vigoroso de Israel, né? Então, para romper ali somente os animais fortes, né? Para romper o jugo ali, né? Sabe que o jugo é aquele negócio que põe no pescoço do boi para levar, né? Então, diz assim no 28, eles entram em Aiti, passam por Migron, guardam os suprimentos em Micamas, atravessam o vale e dizem: passaremos a noite acampados em Gebar. Né? Então, igreja, Deus mostrando, vamos lá. Ramá, treme de Beá, de Saul foge. Clamem, habitantes de Galim, escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena está em fuga, o povo de Gibi esconde-se. Hoje eles vão para Inobe, sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, para a coluna de Jerusalém, né? Então, mostrando aqui o cuidado de Deus. E aí continua. Vejam, ó soberano, o Senhor dos Exércitos, cortará o galho com grande força e a árvore altiva será derrubada, as altas serão lançadas por terra, como machado ele ceifará a floresta, né? Então, mostrando aqui a grandeza de Deus. Esse Deus, ele é maravilhoso, igreja. Igreja, a gente tem que estar, porque o que acontece, né? Quando fala de árvore aqui, fala de Senaqueribe, tá? Então, da força dele, né? Senaqueribe, tá bom? Você lembra lá que ele foi, tipo, derrotado, né? Soberano do Senhor dos Exércitos, os galhos fortes, seus exércitos caíram. Então, caiu, tá? Então, caiu. Então, igreja, a gente vê, aleluia, glória a Deus, né? Como, né, que Deus, ele vem trabalhando com o seu povo, né? E é muito interessante que tudo isso é para eles ficar da maneira que Deus quer, e comigo e com você também não é diferente. Muitas vezes Deus permite situações pra gente ficar da maneira que ele quer. Não é fácil, igreja, é muita afronta, é muita coisa. Mas nós somos os servos do Senhor, nós temos que permanecer firme para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz, em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma ótima semana. É quinta-feira, né? Amanhã já é sexta. Fiquem na paz. Aleluia.